Olá, eu sou o pastor Flávio e tenho trazido algumas mensagens aqui na internet, com o intuito de simplificar e deixar clara a palavra de Deus. Muitas pessoas, pela tradição de homens, acham que o evangelho tem que ser um mistério, algo difícil de entender, ou algo que sufoca o homem ou que oprime o homem. Antigamente tinha-se a ideia de quanto mais impossível e difícil fosse a igreja, com tradições difíceis, com costumes aonde sufocavam os direitos da pessoa, do ser humano, de poder se vestir, do poder estar bem, aonde que apenas um ditador ali pudesse ditar as regras de roupa e comportamento de uma forma em que a pessoa não tivesse nem a liberdade de usar o espírito. Então, antigamente, algumas igrejas, ou uma grande maioria, era desse jeito. Infelizmente ainda perpetua essa ideia da porta estreita, aonde que achar que uma pessoa não tem liberdade, não poder usar o cérebro, não poder estudar as escrituras, e se por acaso não concordar com algo que o pastor criou da sua própria ideia, da sua própria inspiração, sem respeitar a palavra de Deus, sem respeitar as escrituras, seria uma pessoa apóstata, uma pessoa que estaria indo contra o ensinamento de Jesus. Então meus vídeos é para simplificar a sua vida, para mostrar que Cristo ele não é uma lei hostil e impossível, mas que é um evangelho claro, simples e a graça de Deus, é o amor de Deus para a salvação. E hoje eu quero falar sobre uma profecia que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, que diz assim no versículo 15. Jesus diz para os seus apóstolos: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, aqueles que acreditam. Esses sinais. Que sinais, pastor? Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Preste bem atenção. Essa escritura diz que as pessoas, aqueles apóstolos, ou as pessoas que crerem, receberiam o Espírito Santo sendo batizadas, acreditando na palavra de Deus, sendo doutrinadas, e que o Espírito Santo faria com que elas falassem novas línguas. O que eles iriam falar novas línguas. Mas como esses apóstolos poderiam falar novas línguas? E por que os apóstolos teriam que falar novas línguas? Porque Jesus falou para eles: ide, é um imperativo. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Sabemos que existem centenas ou milhares de idiomas diferentes. Então os apóstolos teriam que trazer a palavra de Deus para pessoas e povos diferentes. Porque Jesus ele foi enviado apenas para ensinar o povo judeu. Como ele próprio disse, que ele foi enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Porém, os apóstolos receberam essa ordem: ide e anunciar o evangelho. Mas também recebeu a promessa que o Espírito Santo faria com que eles falassem novas línguas. E isso aconteceu realmente no Evangelho de Atos, quando você lê o registro de Lucas, em Atos capítulo 2, ou melhor, Atos capítulo 2, nós vamos ver uma festa judaica chamada Festa de Pentecostes, que comemorava a fuga de Israel, do povo de Israel, da escravidão do Egito. Então ali naquela festa estavam reunidas pessoas de várias partes do mundo. E vamos ler então, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Não eram línguas de fogo, e nem era fogo, eram línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Então cada língua, cada idioma, cada língua de fogo pousou sobre cada apóstolo. Lembra da promessa de Cristo sobre o Espírito Santo? Que eles falariam em outras línguas, em novas línguas? E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Então cada um recebeu uma língua, comparando língua de fogo. Todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas. Então todos eles, apóstolos, cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas. Cada um deles falava em uma outra língua.
Todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então era o Espírito Santo que deixou cada apóstolo falando um idioma. Por quê? Porque naquela festa era uma ótima oportunidade para pessoas de outras partes do mundo ouvirem o Evangelho. Mas como poderiam ouvir dos apóstolos que falavam apenas um idioma, que era o aramaico? Então aqui no versículo 5 nós vamos ver o que acontece quando este povo ouve os apóstolos anunciando as grandezas de Deus nas suas próprias línguas. Ora, estavam habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então aquele povo, aquelas pessoas que estavam naquela festa judaica, e aqui falam que eram pessoas piedosas, pessoas de fé, elas quando viram os apóstolos anunciando, elas correram para ouvir, porque elas estavam ouvindo na própria língua delas. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Seria como se um grupo de brasileiros chegasse no Japão e começasse a falar japonês sem ter estudado. Então o povo falasse: olha, tá vendo, não são brasileiros esses, né, que estão aí falando? E como os ouvimos falar cada um, ou seja, cada um deles, em nossa própria língua materna. Qual que é a sua língua materna? A sua língua materna, meu amigo, não é o português, ou o inglês, ou o espanhol? Então, os apóstolos falavam cada um na própria língua materna daqueles ouvintes. Somos pardos, medos, elemitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, de Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então aqueles homens conseguiam entender cada um deles, falando na sua própria língua. Não era uma língua estranha, porque esta versão que eu estou usando é a Bíblia revista e atualizada. Se você pegar qualquer Bíblia, ela vai explicar que é um outro idioma. Porém, a corrigida, fiel corrigida, ela é de um português de 100 anos atrás. Então, na corrigida, eles usam a expressão língua estranha. Só que nós sabemos que essa expressão língua estranha, ela é ultrapassada pelo tempo. Porque se eu chegar para fazer um curso de língua estranha em alguma escola, ninguém vai falar, não existe esse curso. Mas se eu falar, eu quero aprender uma língua estrangeira ou uma outra língua, aí haverá, eu poderia escolher um idioma para aprender. E foi isso que o Espírito Santo fez àqueles homens. Visto que não seria tão fácil eles aprenderem idiomas ou línguas novas pelos meios naturais. Então o Espírito Santo ali capacitou eles para poderem expressar as grandezas de Deus em cada língua, cada um falando um idioma. E as pessoas que estavam ali poderiam aprender o ensinamento de Deus. Só que algumas pessoas que estavam naquele local começaram a zombar dos apóstolos. Talvez por falta de conhecimento ou de terem ouvido outras línguas, começaram a caçoar deles e compará-los com bêbados, falando que eles estavam embriagados. Mas isso não significa que o Espírito Santo embriaga. Ouviu, pastor? Você que é pentecostal e tem no jargão o costume de dizer vamos nos embriagar com o Espírito Santo, isso é uma grande falha. Porque a embriaguez não traz sabedoria para o homem, mas sim confusão, desgraça e morte. Em nenhum aspecto a Bíblia ensina ao homem se embriagar. Então imagina se o Espírito Santo, que foi enviado da parte de Deus por Jesus, para dar capacidade ao homem, entendimento, sabedoria, preparar o cristão, vai embriagá-lo. Tanto é que aqui na palavra de Deus, no livro de Atos, as pessoas que falam que o Espírito, que eles estão embriagados, são os que estão zombando. Será que o Senhor, quando diz que o cristão ou que o crente está embriagado, por estar falando enrolado, por estar caindo, será que não estás blasfemando contra o Espírito Santo? Olha o que diz aqui. Outros, porém, zombando, diziam, versículo 13, outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Então, vimos aqui no livro de Atos que o dia de Pentecostes não foi uma bagunça, não foi uma desordem, mas foi o cumprimento da profecia, da promessa de Jesus, de que eles receberiam o Espírito Santo para falar em outras línguas. No próximo vídeo eu irei mostrar
a utilidade dessas línguas. Vamos ver algumas passagens aonde o apóstolo Paulo ele passa o Espírito Santo para que as pessoas preguem o Evangelho. Muito obrigado por estar me assistindo. Continue assistindo meus vídeos. Que Deus o abençoe.